Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre objetividade, verdade, o problema da verdade, né? Como ensinar, sobre avaliação, sobre textos ilustrativos, sobre condições prévias para ensinar, aqui ensinar como ensinar avaliação, bibliografia, textos ilustrativos. É isso aí, então acompanhe-nos. A preocupação maior deve ser a boa dosagem entre, de um lado, a experiência e os materiais a serem aportados pelos alunos e de outros materiais mais estritamente filosóficos, a saber, pensadores, conceitos, temas, textos e doutrinas, restrita ao material proveniente dos alunos. A disciplina perderia inevitavelmente a identidade. Pelo contrário, o tratamento dos textos de forma excessivamente distante do contexto da sala de aula levaria rapidamente ao desinteresse. O que deve ser preconizado é uma via de mão dupla, dos textos aos problemas trazidos pelos alunos e destes aos textos mais estritamente filosóficos. Sugestões de atividades na R, objetividade e verdade, o problema da objetividade. A avaliação. Tendo em vista as questões tratadas ao longo da disciplina, os exercícios podem lançar mão do exame de material ensinado em outras disciplinas ou de textos encontrados em jornais, revistas, publicações de qualquer natureza. A título de um exemplo apenas, é possível verificar o modo como o conceito de objetividade é usado e mesmo o que, no entendimento do texto analisado, confere objetividade à argumentação ou opinião apresentada. Uma primeira fonte de avaliação poderia vir de exercícios de aplicação e uma segunda fonte, a duas sendo indispensáveis, de exercício de compreensão de textos ou de doutrinas. Mesmo que a disciplina faça uso de um livro-texto, os exercícios de aplicação devem ser mantidos. A bibliografia indicada, o que é a ciência final, do Chalmers, a lógica da pesquisa científica, do Popper, a estrutura das revoluções científicas, do Kuhn, e contra o método Feyerabend. Os textos ilustrativos, vamos lá. Segundo concepção amplamente aceita a ser contestada neste livro, as ciências empíricas caracterizam-se pelo fato de empregarem os chamados métodos indutivos. De acordo com essa maneira de ver a lógica da pesquisa científica, se identifica com a lógica indutiva, isto é, com a análise lógica desses métodos indutivos. É comum dizer-se indutiva uma inferência caso ela conduza de enunciados singulares, tais como descrições dos resultados de observações ou experimentos, para enunciados universais, tais como hipóteses ou teorias. Ora, está longe de ser óbvio, de um ponto de vista lógico, haver justificativa no inferir enunciados universais de enunciados singulares, independentemente de quão numerosos sejam estes. Com efeito, qualquer conclusão colhida deste modo sempre pode revelar-se falsa. Independentemente de quantos casos de cisnes brancos podemos observar, isso não justifica a conclusão de que todos os cisnes são brancos. Isso está na lógica da pesquisa científica do Karl Popper. Nos tempos modernos, a ciência é altamente considerada. Aparentemente, há uma crença amplamente aceita de que há algo de especial a respeito da ciência e seus métodos. A atribuição do termo científico a alguma afirmação, linha de raciocínio ou peça de pesquisa é feita de um modo que pretende implicar algum tipo de mérito, um tipo especial de confiabilidade. Mas o que é tão especial com relação à ciência? O que vem a ser esse método científico, que comprovadamente leva a resultados especialmente meritórios ou confiáveis? Lá no que é ciência final do Chalmers. Vamos falar de objetividade e verdade, o problema da verdade. O campo de investigação é o conhecimento, o conhecer. O tema é a racionalidade científica, o conceito objetividade e verdade, o problema da verdade. Por que ensinar isso? Verdade é um conceito nuclear na filosofia de um modo geral, em particular do campo da teoria do conhecimento. Epistemologia e da epistemologia do estudo do conhecimento. E diz respeito à possibilidade de um conhecimento fundamentado e seguro, que possa ser distinguido da mera opinião, da doxa e da falsidade. Se nossas tentativas de conhecimento do mundo natural, mundo humano, fossem necessariamente bem-sucedidas ou, pelo contrário, necessariamente mal-sucedidas, não se colocaria o problema da verdade. Seja por excesso, todas as afirmações seriam verdadeiras, seja por escassez, nenhuma afirmação seria verdadeira. Dado o fato de que, pelo contrário, ora somos bem-sucedidos, ora somos mal-sucedidos na obtenção de conhecimento, é inevitável que nos perguntemos pelas condições, mesmo limitadas, que, favorecendo a percepção do erro, possibilitam o acerto. Assim, o debate em torno do conceito de verdade, em que pesa sua complexidade, é parte imprescindível de qualquer tentativa de compreender a atividade de conhecimento. Esse tipo de investigação, essencial em vista do lugar ocupado pelo conhecimento em nossas vidas, ganha cada vez mais proeminência, já que a extrema importância conferida ao conhecimento é um traço caracterizador das sociedades contemporâneas. Verdade é a qualidade dessas proposições que estão de acordo com a realidade, especificando aquilo de que realmente se trata, enquanto o objetivo de uma ciência é o de descobrir mais das proposições que dentro do seu domínio são verdadeiras, isto é,
Quais proposições possuem a propriedade de verdade? A principal preocupação filosófica com a verdade é a de descobrir a natureza dessa propriedade. Assim, a pergunta filosófica não é o que é verdadeiro, mas antes, o que é a verdade? O que está alguém dizendo a respeito de uma proposição ao dizer que ela é verdadeira? A importância dessa questão tem sua origem na variedade e profundidade dos princípios nos quais o conceito de verdade está distribuído. Somos tentados a dizer, por exemplo, que verdade é o objetivo adequado e o resultado natural da investigação científica, que as crenças verdadeiras são úteis, que o sentido de uma sentença é dado pelas condições que a tornam verdadeira e que o raciocínio válido preserva a verdade. Está no Dicionário de Filosofia de Cambridge, do Audi, né? O organizador é o Audi. Condições prévias para ensinar. É fundamental que se tome como referência a experiência dos estudantes. Por exemplo, eventuais divergências de posições sobre um tema qualquer, como o aborto, a desigualdade social, o aborto. Proibir ou autorizar a desigualdade social, ela é culpa de quem? Do Estado ou do mercado? A globalização, ela é benéfica ou maléfica? E que se verifique, em cada caso, a fundamentação das afirmações defendidas e sua eventual veracidade. O exercício dessa natureza permitirá a percepção de que, embora as opiniões sejam distintas, elas não são necessariamente equivalentes e que sua fundamentação costuma ser bem desigual. Vale lembrar que conceitos como verdade de largo uso na vida cotidiana são parte do repertório dos alunos, o que viabiliza a que sejam feitos exercícios amplamente compartilhados. Por outro lado, o fato de que existem muitas formas de conhecimento, senso comum, religião, ciência, filosofia, mito, permite também que sejam examinadas, considerando essa diversidade, as modulações da ideia de verdade. Outra fonte da qual se pode partir é o material proveniente das demais ciências estudadas, que envolve com frequência, seja menção às afirmações tidas como verdadeiras, seja mais eventualmente a relativização da verdade. Com relação ao professor, é imponente que ele esteja medianamente familiarizado com os principais conceitos e doutrinas do campo da teoria do conhecimento, da epistemologia, com as teorias favoráveis à verdade e com as críticas dirigidas a esta noção. Né? Dicionários, manuais e história da filosofia propiciam esta formação. O que ensinar? Tendo como referência as questões relativas ao conhecimento, podem ser estudadas as diversas correntes que se propuseram a indicar as condições da verdade. Dado serem duas as fontes de conhecimento, a saber, os sentidos e a razão, valerá a pena examinar nos pensadores mais representativos, nas doutrinas por eles, o papel de cada uma dessas fontes e as possíveis combinações entre elas na obtenção de conhecimento verdadeiro. Assim poderão ser vistas posições clássicas como o empirismo, o racionalismo e o criticismo kantiano e os principais argumentos a elas associadas, bem como posições mais contemporâneas como o instrumentalismo, né, o pragmatismo e o realismo. O instrumentalismo que destaca o conhecimento como um instrumento, né, para o domínio da realidade, o pragmatismo, o caráter prático da verdade, do conhecimento, e o realismo, que diz que nós conhecemos a realidade tal como ela é. Por outro lado, negativas mais clássicas com relação à possibilidade do conhecimento, como por exemplo o ceticismo, que duvida da possibilidade do conhecimento, né, que busca uma posição de investigação, também devem ser objeto de reflexão, tendo como referência o conhecimento científico, ciências naturais, ciências humanas e ciências formais. Tópicos mais específicos podem ser estudados examinando em cada um destes campos os critérios de verdade. O que se pretende é que os estudantes possam compreender o valor de uma atitude mais crítica e os males decorrentes do dogmatismo, da crença numa verdade inquestionável, irrefutável, uma verdade absoluta. Então tem o ceticismo aí, tem o relativismo também, que está no campo do ceticismo, né, que o conhecimento é sempre relativo a diversos fatores, em qualquer de suas modalidades. Como ensinar? A preocupação maior deve ser a boa dosagem entre, de um lado, a experiência ser trazida pelos alunos e, de outro, os materiais mais estritamente filosóficos, a saber, pensadores, conceitos, temas, textos e doutrinas. Restrita à experiência dos alunos, a disciplina perderia inevitavelmente a sua identidade. Pelo contrário, o tratamento dos textos de forma excessivamente distante do contexto da sala de aula levaria rapidamente ao desinteresse. O que deve ser preconizado é uma via de mão dupla dos textos da vivência e da vivência aos textos. As sugestões de atividades não é a objetividade e verdade, o problema da verdade. A avaliação. Tendo em vista as questões tratadas ao longo da disciplina, os exercícios podem lançar mão de textos retirados de jornais, revistas, publicações de qualquer natureza e, eventualmente, em fontes não escritas, cuja argumentação possa ser reconstituída. A título de exemplo, é possível examinar a fundamentação do que é afirmado numa reportagem, numa declaração política, uma matéria que versa sobre economia. Em cada um desses casos podem ser elencadas e examinadas as bases apontadas como garantia da verdade das afirmações feitas. O
Uma primeira fonte de avaliação poderia vir de exercício de aplicação e uma segunda fonte, as duas sendo indispensáveis, de exercício de compreensão de textos ou de doutrinas. Mesmo que a disciplina faça uso de um livro-texto, os exercícios de aplicação voltados para a experiência cotidiana devem ser mantidos. A bibliografia dessa parte é Dicionário de Filosofia do Cambridge, o Compêndio de Epistemologia do Greco e do Sousa, Epistemologia do Norris, a Teoria do Conhecimento do Mulder, do Moser e do Trout. Né? Os textos ilustrativos, vamos lá. Há já algum tempo eu me apercebi de que, desde os meus primeiros anos, recebera muitas falsas opiniões como verdadeiras e de que aquilo que depois eu fundamentei em princípios tão mal assegurados que não podia ser senão muito duvidoso e incerto. De modo que me era necessário tentar seriamente, uma vez que em minha vida desfazer-me de todas as opiniões a que até então dera crédito e começar tudo novamente desde os fundamentos, se quisesse estabelecer algo de firme e de constante na ciência. Mas, parecendo-me ser muito grande essa empresa, aguardei atingir uma idade que fosse tão madura que não pudesse esperar outra após ela na qual eu estivesse mais apto para executá-la, o que me fez odiá-la por tão longo tempo que doravante acreditaria cometer uma falta se empregasse ainda em deliberar o tempo que me resta para agir. Está nas Meditações Metafísicas do Descartes. Todo poder criativo da mente se reduz a nada mais do que a faculdade de compor, transpor, aumentar ou diminuir os materiais que nos fornecem os sentidos e a experiência. Quando pensamos em uma montanha de ouro, não fazemos mais do que juntar duas ideias consistentes, ouro e montanha, que já conhecíamos. Podemos conceber um cavalo virtuoso porque somos capazes de conceber a virtude a partir de nossos próprios sentimentos, e podemos unir a isso a figura e a forma de um cavalo, animal que nos é familiar. Em resumo, todos os materiais do pensamento derivam ou do nosso sentimento exterior ou do interior. A mistura e a composição de ambos diz respeito à mente ou à vontade, ou seja, para me expressar em linguagem filosófica, todas as nossas ideias, percepções mais débeis são cópias de nossas impressões mais vívidas. Está na investigação sobre o entendimento humano do David Hume. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, vendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí, hasta la vista, babies, e até a próxima.